Sejam todos muito bem-vindos, todos muito bem-vindas a mais uma edição do nosso programa Rotina Magra. Meu nome é Daniela Reimovski, sou médica e hoje o nosso tema é: essa crença pode estar te impedindo de emagrecer. Nós vamos falar sobre o que é essa crença, não é verdade? Então, se você está buscando emagrecimento que se encaixa na tua rotina e está tendo dificuldades, pode ser que esteja passando por isso que nós vamos conversar agora. Então, é bem importante que você fique aqui conosco para a gente estar podendo trocar uma ideia, conversar e trazer esse conteúdo para você. Se você acha que tem alguém que também pode se beneficiar desse assunto, que também está buscando emagrecimento na sua rotina, convida, compartilha esses vídeos, essas lives para a gente poder estar ajudando o maior número possível de pessoas, tá bom? Tudo bem? Cleusa, Tati, Bruna, sejam muito bem-vindas. Tudo certo aí para vocês? Então tá bom. Então hoje nessa aula a gente vai falar sobre o que são crenças e nós vamos conhecer algumas crenças que são mais comuns em pessoas que querem emagrecer, que estão buscando o seu emagrecimento. Nós vamos desmistificar uma delas em especial e vamos também dar dicas de como você pode lidar com outras crenças que você pode estar passando, que vão aparecer no meio do seu caminho. E por que eu resolvi trazer esse assunto para vocês hoje? É um assunto que seria até mais abordagem da psicóloga, né? A Tatiane está aqui conosco, a Tati também pode estar contribuindo, né, Tatiane, no decorrer dessa live. Mas eu resolvi trazer esse assunto porque ontem uma paciente e amiga minha, ela veio com uma pérola. Ela veio com uma citação assim, falando: poxa, Dani, eu acho que é melhor assim, nessa época de pandemia, de coronavírus, nessa época que a gente está bem suscetível a ficar doente, acho que seria bom a gente comer bem, né? A gente comer bem, comer bastante, ficar forte, pra gente não ficar doente, pra gente ter uma imunidade boa. Então não é a hora de ficar regulando a comida. E esse comer bem me chamou a atenção. Eu achei importante a gente conversar sobre isso, porque muitas vezes, na visão de muitas pessoas, o comer bem significa comer bastante. Comer, às vezes de uma forma até exagerada, achando que quanto mais eu comer, mais forte eu vou ficar, e mais imunidade ou mais saúde eu vou ter. E nem sempre é assim. Então, esse pensamento é apenas um dos pensamentos que podem estar equivocados. Entre outros também, existem outros tipos de pensamentos assim: poxa, mas se eu fizer uma reeducação alimentar, se eu comer muito pouco, acho que vou ficar com anemia. A minha filha não come pouco, não faz dieta, você vai desmaiar, daqui a pouco você desmaia na escola, você desmaia no trabalho. Então, quem nunca teve esse tipo de pensamento? Se eu comer muito pouco, eu vou sentir fraqueza. São pensamentos que às vezes parece que tem uma lógica, mas não necessariamente. Eu quero perguntar para vocês aqui: alguém de vocês já teve esse tipo de pensamento de achar que eu vou cuidar da minha alimentação, eu vou fazer a reeducação alimentar, uma dieta, eu vou ficar muito fraca e aí eu vou ficar doente e não é bom fazer isso? Vocês já tiveram esse pensamento ou vocês conhecem alguém que já teve ou que fica falando isso para vocês? Comentem para mim aqui, quero ver quem já teve esse pensamento. Outro pensamento também: eu não quero emagrecer muito, vou ficar muito enrugada, parece mais velha, acho que não é bom emagrecer. Alguém já teve esse pensamento? Quem já teve? Oi, Denise, tudo bem? Boa noite, Bá Guimarães, Tânia, bem-vinda, Salete, Ivandra, Clélia, bem-vindas, Bruna também, que bom ter vocês aqui conosco, nossa, que legal, sejam muito bem-vindas, espero que vocês gostem, que aprendam hoje aqui alguma coisa na nossa live.
Então, ninguém teve... Ó, a Tati, não tem, mas conheço pessoas assim. A Cleusa, euzinha. Cleusa, por acaso já pensou? Já pensou, né? A Cleusa... Gente, a Cleusa é a minha mãe, tá? Ela é uma dessas pessoas que me falou um desses pensamentos. Que legal, bom? Hoje nós vamos falar sobre isso. Pensando em você também, mãe. Esse assunto. Então, na verdade, é mais comum do que a gente imagina, tá? E além, assim, desses pensamentos, dessas crenças limitantes, qual seria o problema da gente ter esse tipo de pensamento? Ó, a Bruna falando, estou mandando para várias amigas que conheço. Que legal, Bruna, obrigada. Obrigada. Então, o que seria uma crença? Crença são todos os pensamentos que nós aceitamos como verdadeiros, sem questionamentos. A gente simplesmente aceita que aquilo é uma verdade, não questiona e aquele pensamento é uma verdade para nós, tá bom? Eles podem ser tanto positivos ou negativos, crenças limitantes, tá? Qual é a diferença? As crenças limitantes são os pensamentos que vão nos atrapalhar de conseguir o nosso objetivo, vão atrapalhar a gente de crescer na vida, vão atrapalhar a gente de emagrecer, de conquistar objetivos e metas que a gente traça. Então, a diferença de crenças positivas são crenças que a gente acredita, que nos levam, que nos ajudam a chegar nas nossas metas, nos nossos objetivos, e as limitantes são aquelas que nos limitam, que nos prendem, que nos travam, que nos atrapalham. E às vezes a gente acredita numa verdade que não é o certo. Tá? As crenças, quando que elas surgem na nossa vida? Elas surgem ainda lá na primeira infância. Antes dos 7 anos, muitas coisas, a maioria das nossas crenças já vem lá daquela época. E elas podem também ser modificadas depois no decorrer do tempo. Por exemplo, quem daqui que está assistindo que acreditava em Papai Noel quando era criança ou no Coelhinho da Páscoa? Quem que acreditava? Quem pode falar para mim aí? Eu acreditava. Muito, até pouco tempo. Mas hoje em dia, quem que ainda acredita no Papai Noel dos que estão aqui? Gente, se tem criança, tá pro ouvido. Se tem criança assistindo. Mas quem acredita ainda no Papai Noel? Muito provavelmente, no decorrer da nossa vida, algumas crenças a gente foi modificando. Então, o Papai Noel que a gente acreditava hoje, a gente talvez não acredita mais. E isso pode acontecer não só com o Papai Noel, com o Coelhinho da Páscoa, com a Fadinha do Dente, né? Isso pode acontecer em muitos outros aspectos na nossa vida. Da mesma forma que a gente muda algumas crenças, a gente desmistifica crenças que vieram lá da nossa infância, a gente também adquire novas crenças depois de um certo tempo, na nossa idade adulta, e essas crenças elas vêm decorrentes das nossas vivências, das nossas experiências. Por exemplo, se eu tive uma decepção amorosa, uma frustração muito grande, de repente uma traição, eu posso ficar com aquela crença de que... E quantas pessoas têm assim, todo mundo é igual, nenhum presta, né? Não tem às vezes um tipo de pessoas que têm essa crença como se fosse uma negação baseada numa experiência que ela teve. Mas não quer dizer que isso seja uma verdade. Isso aí, todo mundo é igual, só muda endereço. Não necessariamente, né? Então isso é uma crença que a gente desenvolve a partir de uma experiência que a gente tem. Às vezes passou por uma outra situação onde você perde confiança de alguém, de uma amizade, aí depois você não consegue confiar de novo em outros amigos por conta de uma situação vivida, tá? Então isso é uma crença também que foi adquirida. Mas aí é onde que eu quero chegar falando isso tudo para vocês. Que se a gente tem crenças que podem ser... E dessas nossas crenças, umas então a gente desmistificou já, né, no decorrer do tempo. E outras ainda estão bem vivas. Elas estão ali ainda com aquela carga de emoção, o mesmo significado que elas tiveram desde a época que elas se formaram. E se a gente conseguir identificar que essas crenças elas são crenças limitantes e que elas estão vivas, mas que elas podem ser modificadas, eu consigo modificá-las para que elas não continuem me
me limitando, me travando, me prejudicando, tá? E quando que elas geralmente aparecem? Normalmente as crenças limitantes, elas vêm quando nós estamos traçando um objetivo. Se a gente vai traçar uma meta, né, se ela vai estabelecer um objetivo, uma meta, sempre elas vão estar aparecendo nesse momento. Ah, eu quero emagrecer. Pronto, lá vem. Eu quero emagrecer, mas eu não consigo emagrecer. Ah, mas eu vou ter muitas dores se eu for tentar fazer um exercício. Ah, eu quero emagrecer, mas eu vou ficar muito flácida, então não sei se vai ser bom emagrecer. Ah, eu quero emagrecer, mas se eu comer pouco eu vou passar mal. Eu quero emagrecer, mas é o mas. E então, às vezes, daí a gente percebe que ao mesmo tempo que eu quero muito aquilo, eu quero emagrecer, é o meu objetivo, eu mesmo me coloco uma barreira para que eu não consiga fazer uma atitude que me leve ao meu objetivo de emagrecer. Então, a crença limitante, ela impede a gente de ter uma atitude que busque o nosso resultado. A gente não consegue dar aquele passo. A gente se trava, como se aquilo fosse errado, como se fosse negativo, se eu não pudesse fazer aquilo. E aí eu não consigo o meu objetivo, e aí eu me travo, e aí eu me frustro mais uma vez. Aí fica aquele ciclo, tô sempre tentando, eu não consigo, eu tenho que começar de novo, mais um começo, e a gente vai levando, vai empurrando com a barriga, e isso acaba virando muitas vezes desculpas, mas a pessoa não percebe, nem sempre consegue perceber que aquilo é uma crença que ela pode modificar, tá bom? Aqui um golinho de água. Quem mais está aqui com a gente? A Débora, Solange. Boa noite, Solange. Tudo bem? Seja bem-vinda. A Denise. Minha mãe dizia, se não comer vai passar mal. E daí? É verdade. E daí o resultado? Vou comer para não passar mal. Vou comer bastante, né? A Débora. Eu quero fazer exercício, mas não tenho tempo. Isso é outra crença que a gente tem, né? O tempo a gente tem o tempo. Deus deu as 24 horas pra gente todos os dias, mas depende do que a gente quer fazer nessas 24 horas. Então, se eu vou assistir uma novela, eu posso daqui a pouco fazer um exercício até assistindo a novela. Eu posso filtrar minhas prioridades, né? Enumerar minhas prioridades e ver de repente em que parte das minhas prioridades está o exercício físico. Tá lá no início, tá no meio, tá no final. Quem mais tá ali? Thaís. Tudo bom, Thaís? Bem-vinda, Daiane. Então, aí, baseado nisso tudo que eu trouxe para vocês, que eu comentei, eu gostaria de fazer com vocês, falar sobre uma crença e a gente trabalhar ela. Vamos desmistificar essa crença. Bem essa crença que eu falei lá no início para vocês, dessa minha amiga que comentou para mim que ela tem receio agora na pandemia de comer muito pouco e ficar fraca, a imunidade dela estar baixa e ela passar mal, né? Ou de repente pegar o coronavírus e aí não aguentar, né? Então assim, Dani, eu acho que a gente tem que comer bastante para ficar bem forte para aguentar o coronavírus se ele vier, né? Então não é o meu momento, não, ela não falou isso, não é o meu momento, mas na cabeça dela automaticamente passou isso, não é o meu momento agora de fazer dieta. E então, na verdade a palavra dieta a gente não gosta muito de falar, né? A gente prefere as palavras reeducação alimentar porque elas são muito melhores, mais a ver com o que realmente a gente passa aqui para vocês, tá? Então, quando a pessoa fala reeducação alimentar significa comer pouco, e se eu comer pouco vou ficar fraca e sem imunidade, na verdade, só seria verdade se realmente ela comesse muito pouco, muito restritivo, mas aí já não seria uma reeducação alimentar. Aí seria realmente uma restrição sem lógica e com certeza isso aí poderia enfraquecer a pessoa, não comer, passar em jejum horas e horas e horas, não tomar água, não se alimentar, aí vai ficar fraca. A pessoa que parar de comer vai faltar nutrientes, isso é uma regra, né?
Agora, uma reeducação alimentar significa que você vai fazer uma dieta balanceada, onde você vai ter vários nutrientes e os nutrientes mais importantes. Só um pouquinho. Quem aqui pensa que para comer bem tem que comer bastante? A Débora perguntou do shima. Hoje não tem shima, hoje é água. Tomei já bastante chimarrão hoje. Ali do YouTube que eu não tô conseguindo ver o chat no Face. No Face eu não tô conseguindo ver. Depois eu vou olhar se tiver alguma para responder. Eu respondo para vocês, tá? Marlene entrou. Oi, Marlene, seja bem-vinda. Bom, vamos lá então. Eu fico aqui só tomando água, né? Então, para a gente ter uma boa imunidade, a gente precisa de muitos nutrientes. A gente precisa de várias vitaminas, a gente precisa de sais minerais importantes, a gente precisa de aminoácidos. Esses nutrientes eles são necessários para o bom funcionamento das nossas células, para os nossos anticorpos agirem bem, os nossos órgãos estarem bem capacitados para estar funcionando corretamente. A água é muito importante, a gente se manter bem hidratado, né? Então, é essencial uma boa alimentação, mas não necessariamente ela tem que ser em excesso. Uma boa alimentação, uma alimentação onde ela é variada, porque como a gente precisa de muitos nutrientes diversificados, a gente vai precisar de uma alimentação variada. Não existe um alimento perfeito, não existe um alimento que tem todos os nutrientes que a gente necessita. Não adianta eu falar assim, eu como fruta, eu como só banana e mamão. É muito pouca fruta, né? Na verdade, tem nutrientes que não vão existir na banana, outros não vão existir no mamão, e tem outros que vão ter na maçã, vai ter no melão, na pera, na melancia. Então, é importante a gente comer um pouquinho de cada, a gente ter essa diversidade. Por exemplo, a Organização Mundial de Saúde, ela preconiza uma média de 400 gramas de fruta por dia, ou seriam 3 a 5 porções de 100 gramas. E quantas vezes a gente come fruta por dia? Quantas vezes ao dia a gente come frutas e verduras, né? Então, são coisas para fazer a gente pensar. Tá? Se a gente for ver, então, quais seriam os principais tipos de nutrientes assim, para a nossa imunidade? A gente sabe que uma das que estão disparadas lá na frente é a vitamina C. A vitamina C ela é precursor do colágeno, ela ajuda na formação dos anticorpos, ela ajuda no funcionamento das células dos glóbulos brancos, ela ajuda na regeneração de tecidos, né? Até, por exemplo, se a pessoa passa por uma cirurgia, ela precisa ter uma quantidade boa de vitamina C para uma boa cicatrização, ela é antioxidante, então tem muitas funções a vitamina C e ela não pode faltar. Então não adianta eu comer bastante macarrão. Não vou ter vitamina C no macarrão. Não adianta eu comer bastante lasanha, a menos que eu tenha muito tomate na lasanha, né? Então, aonde que a gente vai achar vitamina C? A gente vai achar no limão, na laranja, nas frutas amarelas, né, em geral, nas frutas cítricas. A gente vai achar no tomate, no morango, nas frutas vermelhas, na cerola. São alimentos que têm bastante vitamina C, o pimentão, certo? Então é muito importante a gente ter eles na nossa alimentação. A vitamina E também ela tem um fator antioxidante importante que também age na parte da nossa imunidade, dos anticorpos. A vitamina E nós vamos achar no azeite de oliva, no abacate, nós vamos achar nas oleaginosas, tá? São bem importantes. Zinco, selênio, o zinco está em alta agora com o coronavírus, né? A maioria das vezes necessita reposição. Aí a gente vai ter a vitamina D, que a gente pega do sol, né? A vitamina, na verdade, a gente tem a provitamina D através dos alimentos e a gente precisa da exposição do sol para converter essa provitamina D em vitamina D. Outro nutriente bem importante, os carotenoides. Carotenoides são aqueles nutrientes que têm coloração amarela, bem amarela,
também avermelhada, né? Aí a gente vai achar nos vegetais, nas frutas amarelas, na manga, nós vamos achar na abóbora, nós vamos ter na cenoura. E também tem vegetais verdes escuros que tem o carotenoide, como o brócolis e a couve, tá? Frutas vermelhas também tem. Então é importante, se a gente tiver uma miscelânea, uma salada bem colorida, a gente vai ter muitas vitaminas e muitos nutrientes ali. O zinco que eu tinha falado para vocês, então, na lentilha, no feijão, nas carnes, né? Carnes magras. O selênio, então, a gente vai ter na castanha do Pará, tá? A castanha do Pará é muito bom, muito rica em selênio. A gente comer 1 ou 2 por dia, 2 por dia estaria excelente. Não precisa muito mais que isso para ter a nossa média diária, tá? Eu acho que é no YouTube. Só um pouquinho, gente, que eu vou ver aqui que deu um probleminha no Face, eu acho. Que não deu. Tá. Essa tua amiga é a Denise que ouviu. Se eu não vou comer, vou passar mal. A Débora falou. Ah, não é a Denise, Débora. Mas a Denise também já falou isso, sim. Se eu não comer, eu vou passar mal, né? Então eu trouxe isso por quê? Pra gente fazer esse exercício, né? A gente trouxe uma crença e aí a gente desmistificou ela, falando que não é verdade. Então a gente comer em grande quantidade. O que é a verdade? O que é o certo? É a gente comer em quantidades variadas e comer os alimentos corretos também, os alimentos que são considerados mais saudáveis. A gente deve evitar quais alimentos que a gente deve evitar para proteger, para melhorar a nossa imunidade. Evitar os industrializados, os processados, né? Isso já foi falado muitas vezes aqui nas nossas aulas. Muitas vezes os alimentos hoje ultraprocessados, eles são pobres em nutrientes. Quanto mais vezes o alimento passa por um processo, mais ele perde nutrientes. E além disso, eles têm adição de químicos, né? De aditivos que vão estar, por exemplo, conservantes, estabilizantes, são químicos que vão estar ali servindo para conservar aquele alimento. Tem alimento que fica dentro de uma lata há 3 anos, então pensa o quanto de química que tem ali dentro para estar conservando aquele alimento, e isso de alguma forma acaba fazendo mal para o nosso corpo também. Isso a gente já falou em outra aula, quando falou dos disruptores endógenos, que essas substâncias podem agir lá na ação dos nossos hormônios, fazendo um desequilíbrio hormonal, podendo desenvolver não só a obesidade, como outras doenças também, como déficit de atenção, autismo, entre outras doenças. Então, os alimentos ultraprocessados, eles devem ser usados com muita moderação, né? A gente procurar o mais natural possível. Evitar excesso de açúcar também. O açúcar, ele é um dos alimentos que mais são oxidativos, então a gente precisa evitar, né? Que causa envelhecimento celular, ele aumenta também o ganho de peso, ele aumenta a resistência insulínica, o processo inflamatório. Já foi falado também que quando a gente engorda, a nossa célula de gordura, ela produz substâncias inflamatórias que vão agir em outras células do nosso corpo, causando outros danos. Então, se eu estiver suscetível assim a uma infecção viral, por exemplo, a um coronavírus, uma gripe ou algum outro processo, e eu tiver com uma alimentação errada, o meu processo inflamatório ele é muito pior, né? Então minha recuperação é mais lenta, tá? Então assim, a longo prazo, quanto mais a gente se alimenta assim corretamente, a gente sabe que os melhores benefícios eles vão vir a longo prazo, né? Não é do dia para a noite que eu melhorei todos os meus índices. Por exemplo, se eu tenho colesterol alto, eu baixei de ontem para hoje. Não, isso não vai estar acontecendo. Ou se eu estou com a minha glicose alta e rapidamente baixou. Mas estudos já comprovam que você melhorando bem a tua alimentação, assim, se eu estava comendo desregradamente e daí agora eu comecei a me alimentar, eu tirei o açúcar, estou tomando bastante água, comecei a alimentar com bastante frutas e verduras, carne magra, eu mudei aquela alimentação, em 24 horas já foi
observado benefícios para o nosso organismo. Então, algum benefício a gente já tem imediato, tá? Se a gente fica doente, vale a pena sim. Nossa, eu tô com resfriado, nossa, vou cuidar da minha alimentação essa semana mais do que eu já cuido, porque já para aquele momento ele já vai te ajudar na tua imunidade, tá? É claro que a longo prazo o benefício é maior, não vai ser suficiente você mudar uma semana na sua vida e depois comer tudo errado, mas para aqueles dias ali onde você vai precisar muitas vezes do teu rim, do teu fígado, do teu cérebro, do teu coração, tudo para tua recuperação, esses órgãos eles vão estar mais leves, vão estar menos sobrecarregados, muitas vezes intoxicados, né, com substâncias que estão ali fazendo mal. Então, como que a gente faz? Tudo bem, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Adoçante com stevia é mais saudável. O Everton comentou isso mesmo, a stevia é mais natural, né? Porque outros adoçantes químicos, muito bem. Deixa eu ver, alguém mais? Nelce Baroni entrou, Sirlene, Franciele, Tiana, bem-vindas, meninas. Então, nós continuamos. Para quem chegou agora, então, a gente está comentando sobre algumas crenças que a gente tem que são comuns em pessoas que estão querendo emagrecer, né? Com crenças que me limitam. E agora a gente está falando de uma delas especificamente, que a pessoa pensa que para comer bem tem que comer bastante, se eu como pouco eu não estou comendo bem, e esse comer pouco, muitas vezes, quando a pessoa está fazendo uma reeducação alimentar, ela acha que está comendo pouco, e às vezes não é pouco, ela está comendo o suficiente bem, ela está comendo o necessário para o metabolismo dela, para o organismo dela, mas na cabeça dela é pouco porque não é o que ela comia antes, ela diminuiu a quantidade que comia, ou então mudou a natureza dos alimentos que estava comendo, tá? Então, assim, agora a gente já sabe, a gente já falou sobre que isso não é verdade, a gente trouxe informações falando o que seria o certo, né? O que nós vamos fazer daqui para frente? Quando eu tenho essa ou outras crenças limitantes, né? Como que eu faço para desmistificar? Então, quando a gente tem algum pensamento que está nos afastando do nosso objetivo, seja para emagrecimento, ou seja para qualquer outra coisa na nossa vida. Eu tive aquele pensamento e aquele pensamento vai me querer tender a não chegar no meu objetivo. Eu consegui identificar, a primeira coisa é identificar. Poxa, mas isso que eu estou pensando não é certo. Anota lá, você vai pensar que ele pode ser uma crença limitante, anota. A partir do momento que você anotou e você vê essa aqui é uma crença negativa, isso aqui está me afastando do que eu preciso, ele não vai me deixar agir em busca ao meu objetivo do meu emagrecimento. Agora, o que a gente tem que fazer? Então, a gente vai ter que precisar fazer algumas perguntas em relação a isso. Por exemplo, esta crença, ela está me levando onde eu quero? Ela tem algum fundamento? Da onde que eu tirei esse pensamento? Então, que nem esse que a gente falou, né? O comer pouco, eu estou fazendo reeducação alimentar, então estou comendo pouco, eu vou ficar sem imunidade, minha imunidade vai baixar. Então daí eu tenho que parar e pensar, mas da onde que eu tirei isso? Da onde que ela veio? Aonde que se formou esse pensamento? Baseado no que eu estou tendo essa conclusão? Realmente ela me baixa a imunidade? Ou isso só é uma conclusão que eu tirei porque eu imaginava que isso era uma verdade? Porque um dia eu vi alguém falando isso e isso foi... Aí a gente começa a vasculhar lá na nossa mente da onde que surgiu. Ou isso que eu estou pensando realmente eu vi numa reportagem séria sobre um assunto emagrecimento e realmente tem um fundamento, ele tem um histórico, uma fonte confiável que eu possa tirar aquela informação dali e realmente aquilo é uma verdade, então eu vou seguir aquilo, tá? Mas a maioria das vezes nossas crenças vêm do que a gente acha que é ou de alguma situação que a gente viveu e não é uma verdade. Então eu identifiquei um pensamento que pode estar sendo uma crença limitante. A partir do momento que eu pensei, isso aqui pode ser uma crença limitante, então eu vou me questionar, de onde que eu tirei isso aí? Tá? Então, o outro exemplo é aquela, se eu emagrecer eu vou ficar muito fácil, igual uma velha. E já me falaram também. Não quero emagrecer muito, eu vou ficar enrugada, eu vou ficar mais velha.
Da onde a pessoa tirou esse pensamento? Da onde? Qual o fundamento disso? Em algum lugar está escrito lá cientificamente que emagrecimento deixa a pessoa mais velha? Normalmente não é o contrário? Normalmente não fica mais saudável e mais jovial? Normalmente a gente fica mais saudável quando a gente emagrece, quando a gente deixa de ser obesa. Se a gente está obesa, a gente está mais doente. A obesidade já foi falado muitas vezes também. Quanto maior o índice de massa corporal, maior a obesidade, maior o risco para doenças cardiovasculares, maior é o envelhecimento celular. Então, se eu emagrecer, eu não vou envelhecer, eu vou até rejuvenescer. Agora, emagrecer de uma forma correta. Uma pessoa que faz essas dietas da moda, que são às vezes sem pé nem cabeça, que quer emagrecer 10 quilos assim em 2 semanas, é lógico que vão ter uma flacidez enorme, porque vai perder muito nutriente. Ela vai perder, além da gordura, vai perder massa muscular, vai perder colágeno, vai ficar com a pele desidratada, sem turgor, né? Vai ficar com aspecto mais feio mesmo. Agora, se ela perder gradativamente, com os nutrientes necessários, que ela possa ter um bom aporte de proteína, para a produção de colágeno, as vitaminas necessárias, ela vai manter o turgor da pele, ela vai manter uma força muscular, ela não vai ter atrofia da musculatura, então ela não vai ter essa perda, não vai ter esse aspecto envelhecido, tá? Então é aí que eu falo para vocês a gente buscar da onde que a gente está tirando esse pensamento, porque se ele do nada é uma conclusão que a gente tem, vamos parar para pensar se é uma verdade, porque senão aquilo lá vai impedir a gente de dar o próximo passo em busca do que a gente quer, tá bom? Então tá, eu identifiquei meu pensamento, eu formulei as minhas perguntas que me fazem pensar da onde que eu tenho que tirar isso, da onde que eu tirei isso aí. Então agora é outra pergunta que a gente tem que se fazer. E se eu continuar cultivando essas crenças negativas, o que vai acontecer? Quais são as consequências de ficar remoendo esse tipo de pensamento, cultivando esse pensamento, essa crença negativa? O que vai acontecer comigo? Né? Então, se eu ficar presa naquela crença negativa que está me levando a não conquistar o meu objetivo, dificilmente eu vou conseguir chegar lá. Muito dificilmente, porque eu vou estar sempre me parando no meio do caminho, porque eu acho que não, inconscientemente eu vou estar achando que emagrecer é ruim. Eu quero emagrecer, mas se eu emagrecer eu vou ficar mais velha, eu vou ficar velha, e se eu ficar velha eu vou ficar feia, então eu não vou emagrecer. Vai virando um ciclo. E aí então, já que eu iria fazer minha reeducação alimentar hoje, eu ia comer só esse prato aqui com a salada, a carne magra, a minha batata doce, não. Eu acho que agora eu vou colocar mais um arroz, um macarrão e um molho por cima, porque daí eu não vou ficar tão enrugada. Entende que a gente acaba agindo de uma forma contrária ao que a gente quer, sem pensar, muitas vezes vai no inconsciente, né? Tá? E sem contar que a gente corre o risco de ficar mais doente, né? E então, aí depois que eu já identifiquei a minha crença, eu já fiz meus questionamentos sobre de onde que eu tirei isso aí, de onde é que eu tirei, de onde é que eu comecei a pensar esse negócio aí, está certo, está errado, e eu vou estar me questionando, e se eu seguir na minha linha que eu estou pensando, onde é que eu vou parar? Vai dar certo isso ou não vai dar certo? Vai me levar para onde? Poxa, acho que provavelmente vai me afastar de onde eu quero chegar, né? Aí, o último passo é rebater essas convicções, essas crenças, rebater as crenças negativas com crenças positivas. Então eu tive aquele pensamento negativo, tipo, eu não vou comer porque senão eu vou ficar fraca e minha imunidade vai baixar. O que eu vou fazer? Eu vou rebater com crenças positivas. Eu vou me alimentar melhor, muda o pensamento. Eu tenho medo de pegar coronavírus, eu não quero, se eu pegar coronavírus, quero estar com minha imunidade boa, então eu vou comer melhor do que eu comia antes. Eu vou comer mais frutas, mais saladas, carnes magras, ovos, vou tomar um leite magro, eu não vou comer cuca, porque é cheio de açúcar e aquilo lá vai me deixar super inflamado. Não vou comer um doce, chocolate, são coisas que vão me encher de açúcar, que vão me causar pior minha resposta inflamatória, tá? Então, é a gente mudar o nosso pensamento. Os industrializados, salgadinho,
Vamos evitar nessa época, né? Então, só rebatendo aquela crença, tá? E assim, buscar as informações. Lá na primeira que eu falei para vocês, né, sobre a questão da gente tirar, da onde a gente tirou, tem fundamento, é nessa parte que a gente busca as informações, o que é o certo, né? Quais são os nutrientes necessários, a gente se informar, de buscar o certo. Então hoje a gente trouxe para vocês como que funciona, qual seria a alimentação correta. A gente não vai deixar de comer, a gente não vai passar fome, a gente vai se alimentar bem, mas se alimentar bem não significa comer até não aguentar mais ou ficar se enchendo de alimentos que vão só ter volume, mas não vão ter nutrientes. A gente precisa de nutrientes que nos favoreçam a nossa imunidade. Tá? Então não adianta se encher de macarrão, se encher de pão, se encher de cuca, de farinha branca, de coisas que não tem vitaminas, não tem os nutrientes que a gente necessita para nossa saúde. E a gente vai estar se enganando, achando que está comendo bem, mas não tá, certo? Trocar margarina por manteiga, o Everton falou. Isso mesmo. A manteiga, ela é um industrializado, rica em gordura trans, ela aumenta o risco de desenvolver várias doenças, inclusive câncer, né? Então, a margarina, tô falando margarina. A manteiga, ela é mais natural. Então, as duas são gordura. O certo é a gente comer com moderação, né? Gordura, mas se for para escolher entre manteiga ou margarina, ainda prefiro a manteiga, que ela é uma gordura natural. Lógico, quem tem colesterol elevado vai aumentar, porque é uma gordura de origem animal. Mas, sendo com moderação, né? Pequena quantidade não teria problema. Alguém mais? Jonas de Miranda entrou. Fê Sotoriva, bem-vindos. Só que no Face não consegui entrar no chat. Depois vou ver se tem perguntas lá, eu vou respondo depois. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Pode ficar à vontade assim para perguntar, para comentar. Me dizem se foi bom assim esse assunto, se ajudou vocês em alguma coisa, se trouxe alguma informação, se foi bom, foi útil para vocês. Ficou alguma dúvida sobre isso? Alguém tem alguma crença aí limitante que gostaria de falar pra gente? Deixa eu ver quem mais perguntou ali. Muito bom, a Débora falou. Obrigada. Que bom que gostou. Pessoal, todas as terças-feiras, então a gente tá fazendo esse encontro, tá? A Denise, foi muito bom. Percebi que tem várias crenças erradas. Isso. Quer falar pra gente alguma delas, Denise? Crença, família feliz em volta da mesa. Pois é, Débora, família feliz, isso é uma crença que a gente tem, né? Mas a família feliz não necessariamente está só em volta da mesa, é importante estar todos bem, né? Mas que seja em volta da mesa. Em volta da mesa pode ser, depende do que você vai pôr na mesa, pode pôr alimentos saudáveis ali com a família toda reunida em volta da mesa. Não tem problema em estar à volta da mesa, né? É bom, eu também gosto da família reunida em volta da mesa. Tatiana, a identificação das crenças é fundamental, pois é a partir delas que percebemos o mundo e a sua volta. Servem como óculos. É um filtro, né, Tati? Onde a gente vê, é uma lente que a gente vê com os nossos óculos. Então, às vezes uma situação vista por mim é diferente de uma situação vista por outra pessoa. Por exemplo, se eu tenho uma crença de que ninguém gosta de mim, que eu não sou digna às vezes de ser amada, enfim. E se eu chegar numa rodinha de pessoas e alguém na hora saiu dali, eu vou pensar que a pessoa saiu porque ela não gosta de mim. Eu vou tirar essa conclusão. Agora, se eu não tenho esse tipo de crença, se eu me sinto, eu sinto assim,
que as pessoas gostam de mim, e que eu sou digna de receber o amor das pessoas, enfim, eu chegar numa roda e alguém saiu, simplesmente eu vou pensar, a pessoa teve um compromisso e saiu. Simples assim, saiu, eu não vou pensar, foi por minha causa. Então, essa é a diferença aí dos óculos que a Tatiane falou. São pessoas que podem ter visão diferente da mesma situação, baseada no que elas acreditam. A Sirlene, parabéns, doutora Daniela, muito obrigada. Obrigada. Emagrecer faz o corpo ficar mais flácido. Então, essa é a outra crença, né, Denise, que eu tinha comentado ali. Se for emagrecer rapidamente, se você for perder 10 quilos em 2 semanas, com certeza você vai ter uma flacidez, né? Mas você pode programar esse seu emagrecimento, você pode fazer, se você fizer uma reeducação alimentar e você está utilizando alimentos que têm uma quantidade suficiente de nutrientes para que você não perca massa magra, para que você mantenha o colágeno da tua pele, a hidratação, dificilmente você vai ficar flácida. Vai fazer exercícios para que melhore a tua força muscular, teu tônus muscular, você vai ficar até talvez menos flácida do que tinha antes, porque aquela gordura embaixo da nossa pele, ela causa flacidez, muita flacidez. Então existe a flacidez do músculo e a flacidez da gordura e da pele, tá? Então se eu tonifico o meu músculo, eu estou emagrecendo, mas tonificando o músculo, eu vou melhorar essa flacidez do músculo, mas eu preciso estar me alimentando adequadamente, voltado para o ganho de massa muscular também. É uma crença errada. Se a gente começar a pensar agora, vão vir muitas crenças, né? São muitos pensamentos assim. Eu não consigo emagrecer. Por que eu não consigo? Qualquer pessoa pode conseguir, se fizer o certo, né? Isso não é pra mim, emagrecimento não é pra mim. Eu tenho a genética da minha família de obeso, eu tenho a genética de obeso, então eu vou ficar obesa assim, eu era gordinha desde criança, você sempre, não posso emagrecer. Então a pessoa se coloca essa crença e aí ela não vai atrás para reverter a situação porque ela acredita que ela vai ficar assim, então não tem por que ela ficar se esforçando, buscando o emagrecimento se ela já acredita que ela não vai emagrecer. Por que ela vai atrás? Ela vai para perder o tempo dela? Se eu não vou emagrecer mesmo, a minha genética, eu vou ser assim mesmo, então por que eu vou lá fazer uma reeducação alimentar, um exercício, não vai dar certo? Ela já coloca isso na mente dela que não vai dar certo, então ela nem tenta. Isso impede ela de agir em busca ao objetivo dela. Tá? Certo, pessoal? Mais alguma observação? Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? Uma golinha da minha. Então tá bom. Assim, foi muito bom estar aqui com vocês hoje. Quero agradecer a presença de todos vocês. Fiquei muito feliz. Muito obrigada por terem estado aqui conosco. Então, só reforçar que toda terça-feira a gente tem o programa Rotina Magra, tá? Nós temos vários programas durante a semana com vários profissionais, todos, assim, são muito bons. Eu acho que eu recomendo vocês estarem acompanhando todos os profissionais. Na segunda-feira a gente tem o programa Comer Bem com a Nutri, que é com a Natália Piovesan, na segunda-feira às 21h01. Na terça, o Rotina Magra, que é com essa pessoa que eu vos falo aqui. Na quarta-feira de manhã cedinho, às 7h30, a gente tem com o Jones, educador físico, Jones Bueno Marques. É muito legal, a gente participem com eles. E às 10h06 a gente tem com a Cláudia, enfermeira, a Cláudia Beal. Ela traz assuntos de mulher, né, da particularidade feminina, então relacionados à saúde da mulher, TPM, menopausa, libido, enfim, são coisas, se chama Papo de Mulher, o programa dela. E na quinta-feira, às 21h11, a gente tem o programa Pense Mais Leve, com a Tatiane Skibinski, psicóloga. Então é um time todo aí preparado, né, que está disposto a trazer muito conteúdo para vocês, muita informação, tirar as dúvidas. A gente está muito feliz assim de estar fazendo esse trabalho, de estar recebendo esse feedback de quem está nos acompanhando. Convido vocês a entrarem no nosso grupo do Telegram, e ali a gente vai estar sempre informando quando que nós vamos estar trazendo as lives, quando tem algum assunto.
E também participem das nossas redes sociais, lá no Instagram, no Face, no YouTube também. Se quiserem se inscrever lá no nosso canal, a gente vai ficar muito feliz assim de ter vocês, tá bom? Obrigada mais uma vez. Então amanhã, 7h30 da manhã, com o Jones, tá? Já estão convocados. Um abraço, tudo de bom para vocês. Obrigada, até!